Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, nobres colegas, população aqui presente. Quero cumprimentar o ex-vereador Domingos Geraldo, cumprimentar o meu amigo presidente do PTB, Júlio Encarnação, cumprimentar a ex-vereadora e sempre vereadora Marisa Húmel, doutor Lima, doutor Thales, que aqui eu vi, o Isaac, meu primo, estou vendo o Ivo, estou vendo o presidente do sindicato, Gerson, todos os demais colegas que aqui já frequentam a casa, o Romero, que está hoje aí de cabelo novo, o doutor André Mauro, que aqui também está. Quero começar aqui dizendo que, infelizmente, todas as vezes, isso não é a primeira vez, desde o ano passado, quando se vota uma investigação nessa casa, há uma tentativa do vereador Marcelo Picão de baixar o nível da discussão. Então, no ano passado, ele xingava meu pai e me xingava. Hoje, ele começou a xingar o Breno Anaia, que só quis dizer que é a favor da fiscalização. Então, quem não respeita a opinião contrária é a base do prefeito. Nós respeitamos, mas os senhores não vieram aqui, não explicaram tecnicamente o porquê são contra a denúncia. Os senhores preferiram atacar as pessoas que estão a favor da denúncia. Então, eu sei que daqui a pouco o senhor vai para a baixaria e vai descer o nível do debate, mas não tem problema, eu continuo votando favorável, fazendo aquilo que o senhor devia fazer. Quero cumprimentar também aqui a imprensa, nas pessoas aqui do Ricardo e do Fred, né, que estão presentes. Então, antes que baixe o nível da discussão, que logo vai vir aqui a baixaria, eu queria te dizer de dois projetos que serão lidos hoje aqui nessa casa. Então, o primeiro projeto é de autoria do vereador Breno, e eu sou coautor, juntamente com demais colegas, que é o vereador Seu Carlinho da Saúde e o Zé Ritinha, que dispõe sobre a caracterização e punição do assédio moral nas dependências da administração pública. Por quê? Logo após greve, o Gerson, presidente do sindicato aqui, é testemunha, após o movimento de greve, que foi um movimento lícito, reconhecido como um movimento legal, que foi feito pelos funcionários públicos, muitos funcionários passaram a ser perseguidos pela administração. E o castigo hoje da atual administração para os funcionários que discordam da postura do governo é transferir para o Embaú. Ou então cortar o ponto do funcionário. Eles bloqueiam um cartão de ponto, o funcionário tenta passar a sua presença e consta como falta, o funcionário não percebe que isso está acontecendo, depois eles tentam demitir por justa causa. Fizeram isso com o Pretinho, a gente alertou essa situação, queríamos testemunhar na Justiça do Trabalho e já voltou o seu ponto a ser regularizado. Então a gente está nessa luta pelos funcionários. E o pacote de ação a favor dos funcionários, Gerson, é novidade, o senhor ainda não está sabendo, a gente está entrando aqui com uma lei de minha autoria também, acompanhado aqui dos colegas Breno Anaia, Eloy, Claudinho Gaspar, Aurélio e Dogão, e também outros vereadores que não puderam assinar para poder aprovar nas comissões. Então, de autoria de praticamente todos, menos o dos partidos trabalhadores, que fixa as diretrizes para a implantação do plano de carreira dos servidores municipais. Então, Gerson, o que a gente está fazendo dentro da Constituição? A gente não pode fazer a lei do plano de carreira municipal, mas nós podemos, como legisladores, fixar as diretrizes básicas, as diretrizes que vão direcionar como que deve ser elaborado esse plano, para depois competência exclusiva do Poder Executivo que faça o plano de carreira. Mas a nossa parte como vereador a gente está fazendo. O plano de carreira a gente não pode fazer, mas a gente pode, isso foi feito já em várias cidades, estão aqui os precedentes, a gente pode fixar as diretrizes para que o Poder Executivo, então, faça o plano de carreira. Isso é uma luta nossa aqui nessa casa, a gente já colocou na LDO a previsão para a cesta básica, para o vale-refeição dos funcionários, até agora não foi cumprido, a gente já colocou a garantia do direito das férias, que já é previsto pela CLT, mas a gente fez também na nossa lei de diretrizes orçamentárias para que garanta, então, o pagamento das férias em dia, o direito do 13º do funcionário, e não dá mais para conviver com essa situação em Cachoeira. O que acontece? Um servidor, às vezes de 20 anos de carreira, sempre que muda a gestão, ele vai ser depois comandado por um funcionário indicado, um servidor sem concurso público, que vai ganhar no mínimo 3 vezes mais que esse servidor. Ora, isso desmotiva o servidor público do município. Ele está lá há 20 anos e chega um para falar, para ficar no seu lugar, ganhando 3 vezes mais para fazer a mesma função.
E o que tem de importante nessa lei das diretrizes para a implantação do plano de carreira? Caso ela seja aprovada, a partir do momento que tiver vago um cargo de chefe de divisão, diretor de departamento, esse obrigatoriamente tem que ser preenchido por um funcionário de carreira, e não por indicação política. Eu acho que isso acaba até com alguns acordos que acontecem entre o vereador e o prefeito. Então, essa relação promíscua que acontece entre vereador e executivo, ou seja, toda vez que vai votar uma denúncia, tem vereador que ganha cargo. Essa é a realidade da nossa cidade. Era assim e a gente foi eleito para mudar. Eu não estou falando por mim, eu represento centenas de pessoas. Quando eu fui pedir o voto, eles bateram nas minhas costas e falaram, tudo bem, Guilherme, mas fiscalize. Então eu não posso agora atrair centenas de pessoas que queriam uma mudança nessa cidade. Nós somos filhos da revolução. Leve isso para o prefeito municipal para que ele entenda. Nós não somos escravos da corrupção. Essa Câmara é uma geração nova. Está aqui, média de 30, 40 anos. Nós temos nojo da corrupção, Adilto. É por isso que às vezes a gente é mal interpretado. Nós temos nojo. Nós não vamos fazer a velha política de troca de cargos, troca de favores, para votar o que tem que ser votado, para arquivar o que é de interesse do governo. Não, a gente veio para fazer diferente. E vamos fazer, e também mudando aquela velha prática antiga aqui da cidade, que o que acontecia? Se você não é a favor, se você é contra a corrupção, você tem que rejeitar os projetos do governo. Também tem que mudar isso, gente. Acabou esse amor e essa paixão partidária como se fosse time de futebol. Se o meu partido está errado, eu tenho que reconhecer e votar contra, mesmo que o presidente do meu partido mande. Eu não estou para ser um cordeiro, eu não sou um fantoche do partido. Eu tenho que me filiar num partido para poder concorrer às eleições. Mas se o presidente do meu partido for preso por corrupção, eu não sou obrigado a concordar com tudo aquilo que ele prega. Então, infelizmente, hoje, a cúpula do Partido dos Trabalhadores está presa, e não foi por mim. Foi pelo Supremo Tribunal Federal. Esperava que os senhores pelo menos reconhecessem isso. E em Cachoeira, os senhores estão dando o mesmo exemplo que o país está dando. Aqui os senhores não deixam a gente investigar. Então, eu sei que saíram comemorando, inclusive alguns fakes colocaram, o vereador Guilherme foi derrotado na última sessão. Eu não fui derrotado. Eu dormi tranquilo. Eu cheguei em casa e dormi e sorri, assisti televisão, fiquei com a minha namorada. Quem foi derrotado foi o povo de Cachoeira. Foi o povo que clamou. E eu discordo do vereador Max. Eu sou a favor dos movimentos pelas redes sociais. Eu acho que isso tem feito a diferença em várias cidades, em várias nações, e começa a fazer a diferença em Cachoeira. Então, quando alguém se manifesta pela internet, eu procuro ver todos. E se é uma crítica a mim, eu tenho vergonha na cara de reconhecer se eu estiver fazendo errado. Então, eu não estou aqui para julgar os críticos. Eu estou aqui para corrigir, andar na linha, representar. Hoje em dia, na política, só existe o caminho da retidão. Quero cumprimentar também, estou olhando ali o Geraldo. Então, só existe o caminho da retidão, não existe mais o caminho da negociata, da mamata, do balcão de negócios. Isso vai ser desmascarado pela população uma hora ou outra. Antigamente, um vereador ficava aqui falando, primeiro que as pessoas não acompanhavam, segundo que depois não era divulgado na internet. Hoje em dia está tudo gravado, e os senhores podem ter certeza, se votarem contra novamente, o rosto dos senhores vão estar no Facebook. Não é eu que vou colocar, não é ninguém, mas é o povo que se manifesta. Então não dá para servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não tem como mais ficar em cima do muro. E não tem como os senhores queiram que eu haja aqui como Pôncio Pilatos. Ministério Público vai, mas a investigação tem que ser feita por essa casa. E nós temos a obrigação constitucional de colher os elementos para o Ministério Público. Não sou eu que julgo, eu não sou juiz e eu não sou promotor. Mas se a gente abrir mão da nossa função de colher os elementos de prova, então a gente pode ser chamado por essa cidade de Pôncio Pilatos, de vagabundo, de mercenários, de mensalinho, e a gente vai ter que concordar. Então peço aos senhores que, por favor, tenham consciência, não só pelas suas vantagens pessoais, mas consideração com o restante dessa casa, que é a favor da fiscalização. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.